tiver algum anti aí, por favor, siga o líder imediatamente. Mas, brincadeiras à parte, o Palmeiras, ele entra numa, vamos dizer assim, numa espiral, né, positiva, porque são 2 vitórias. Não jogou bem, tá? Na minha percepção, com o time que tem, pode jogar melhor, tá? Nitidamente, a gente sente a falta de alguns jogadores, não dá, tá? Com esse elenco não vai dar. Mas assim, cara, time competitivo, né? Pelo menos isso. Pelo menos os jogadores correndo. Eu vi o Kelvin na partida, daqui a pouco a gente vai pra mesa tática, eu vou explicar pra vocês, mas o Kelvin com uma pegada diferente, sabe? Um pouco diferente daquele Kelvin que a gente viu nos últimos jogos ali do 2025, né? Um pouco preso, sabe? Sentiu o Kelvin um pouquinho mais solto com a camisa do Palmeiras. O Alan, uma partida ok do jogador, né? Um jogador quebrador de linhas. Eu acho que ele tem um potencial, velho, absurdo, tá? Absurdo de drible. E ele usa pouco. Eu acho que ele tem que driblar mais. O Abel tinha que chegar nele e falar: garoto, vai pra cima toda a bola que você pegar. Porque ele é muito técnico, né? Pra mim, saída do Flaco Lopes ali, cara a cara com o goleiro, aquele tapa que ele deu pra trás pro Alan, cara, baita jogada, tá? Baita jogador, inclusive. Agora, essa questão do Luigi foi bem triste, né, velho? Você vê que o cara tá pesado, você vê que ele não faz as melhores escolhas próximo do gol, é muito novo, é um menino, tá? Então, assim, eu não consigo entender. O Palmeiras empresta o Gilberto, que é o jogador mais preparado, tá? Ah, e fica com o Luigi. Então, assim, na minha cabeça, isso não fez muito sentido, tá? Me digam aí nos comentários se vocês acham que, de repente, o Luigi ainda pode render. Eu sei que tem gente que acredita ainda no Luigi, eu acho legal, acho que todo mundo tem o seu espaço, sabe, pra comunicar. Foi cirúrgico o teu comentário, porque a hora que ele entrou, eu juro pra vocês que eu tava assistindo o jogo, eu pensei assim, puta, o Palmeiras vai cair um pouquinho, né? Porque o Andréas Pereira, ele é muito dinâmico. Ele parece um jogador lento, mas ele não é, tá? Ele é dinâmico pra caramba. Ele não é o que eu falo nos vídeos, né? Não é o Matheus Pereira ali que vai se movimentar o campo inteiro e tal. Mas ele é dinâmico, ele tem um leque de opções jogando muito grande, né? Então ele toca de esquerda, ele toca de direita, ele faz um dois, ele finaliza. O leque é muito grande, né? É difícil marcar esse tipo de jogador. E aí eu falei, puto, o Larson vai entrar, vai dar uma baixada no nível, né? Pelo contrário, velho. O Larson deu um dinamismo gigantesco pro Palmeiras. De novo, tá? De novo ele deu um dinamismo legal. O Pacheco, né? Luiz Pacheco jogou. Achei que faltou um pouquinho também, mas é o que eu tô falando. Primeiro jogo, já jogando uma partida contra um time como o Santos, não é tão simples assim, né? Faz parte do jogo. Situação do Vitor Roque. Na verdade, ele já vem sendo observado pelo CIES, né? Que é o Centro de Observação do Futebol, fica na Suíça. O que que os caras perceberam, velho? Olha isso que bizarro, né? O Vitor Roque, hoje, o valor de mercado dele, por base em todos os status que ele aplicou, né? Os dribles, tudo que ele rendeu em 2025, vale 585 milhões de reais. Esse é o valor médio, tá? Do jogador para qualquer, vamos dizer assim, operação de venda do Palmeiras. Então é como se eles estivessem dizendo assim, ó, o valor de mercado do Vitor Roque é mais ou menos isso aí. Por que que é bizarro? Porque eu tava pesquisando sobre essa informação, né? E o CIES é um centro oficial, tá? Os caras são profissionais. Não existe, presta atenção que eu vou falar que é bizarro, tá? Não existe nenhum jogador fora da Europa que tenha esse valor de mercado, 85 milhões de euros. Ou seja, quando o Palmeiras recebeu aquela sondagem forte do Chelsea, aquela sondagem pesada, que os caras botaram acho que 350 milhões, né? E o Palmeiras deu uma segurada, bancou o jogador, os caras já deviam ter essa informação. Dá pra tirar mais. Cara, bizarro, né? Você parar pra pensar o dinheiro que, cara, é muita grana, é muita grana. E o Palmeiras fica sem saber como lidar com essa situação, porque imagina a gente recebe uma proposta aí agora, na casa de 400 milhões de reais. O que que a gente vai fazer? O que a diretoria vai fazer? Não tem muito o que pensar, né? 400 milhões de reais é muita grana. Então, cara, preparem, tá? Preparem o coração, porque vai acontecer. Não estou cravando aqui, mas é uma certeza, né? Pós-Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo, ali naquele momento, o Palmeiras vai receber uma proposta pesada pelo Vitor Roque. Essa notícia que saiu do CIES, ela não vem à toa, sabe? Os caras jogam esse tipo de informação
por algum motivo, né? E o Antônio trouxe uma bomba aí, hein? A Cazé TV entrevistou a Leila sobre o Almada e o Aras. Eu vi isso aí. Eu vi essa entrevista e, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A última vez que a Leila Pereira agiu dessa forma, né? Pontuou as coisas dessa forma, foi bem bizarro, né? Porque o Palmeiras estava fechando com o Vitor Roque, vocês lembram disso? E o que ela falou foi, é, como é que ela falou? Tô tentando lembrar aqui. É, o Palmeiras, pro Palmeiras seria ótimo ter os dois jogadores, né? Meio que como se ela já tivesse sabendo que a negociação tá rolando, né? Foi diferente, foi diferente. Eu tenho expectativas elevadas com o Almada e com o Arias. Já falei aqui pra vocês. Ontem eu entrei na live do Rick Covil, né? Gosto muito dele, acho ele um baita de um comunicador, tal. E aí eu achei que eu tava no, no meu perfil pessoal e eu tava, na verdade, no perfil do canal. Eu fiz um comentário, a galera começou a pipocar Palmeiras 90 a mais, Palmeiras 90 a mais. E aí, puta, foi muito legal, tá? Obrigado se você tava na live lá, enfim, lembrou da gente, foi bem bacana. E o tiozão do Verdão tava lá, cravou a bomba lá de que o Palmeiras fechou com a Almada, tal, não sei o quê. Eu prefiro esperar mais um pouquinho pra falar disso, tá? Porque vocês sabem que não vou ficar enrolando, inventando história, tal. É, e aí, assim, eu não tenho muito como me posicionar, sabe, a respeito disso e inventar história pra vocês. Mas o cara foi bem firme, né? Ele falou que o Palmeiras realmente fechou com o Almada. Eu tô sabendo, vi uma notícia hoje de que amanhã, né, na quinta-feira, dia 15, quinta-feira amanhã, né? Só confirmar aqui, quinta-feira. Amanhã, ao que tudo indica, né, informação do setorista Marcelo Liana, o Thiago Almada vai se reunir com o Atlético de Madrid para definir o destino dele, tá? O que que é essa reunião? Será que é só um posicionamento do Almada para o Atlético de Madrid? Quem assistiu o último jogo do Atlético de Madrid, eu vi alguns trechos, né? Atlético de Madrid lá, Corunha, velho, o Almada tava pistola no banco, tava com a cara de bravo, velho. Provavelmente ele deve ter conversado com o Simeone, deve ter explicado que ele precisa de minutos, Copa do Mundo, etc. E o Simeone nem aí, né? Então, o que será que é essa conversa? A gente vai acompanhar de perto amanhã. Amanhã vai ter vídeo e live, se tudo der certo, tá? Enquanto o editor vai editando o vídeo, a gente abre uma live rapidinho para trocar uma ideia, tá? Eu eu tô muito ansioso com essa situação toda do mercado do Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras vai acabar trazendo os dois, tá? Eu não tô cravando isso pra vocês, mas é a minha impressão, com base em tudo que a gente tá vendo. Fala, Serjão, o Palmeiras tem que jogar com a bola no chão. Aproximação, troca de passes e chute a gol. Gol de bola parada, cadê as estratégias, né? Então, o Sérgio tá pontuando aqui um negócio bem interessante que vai muito de encontro ao que eu falo no canal. O Palmeiras tem time pra triangular, velho. Não precisa ficar na ligação direta toda hora, né? Eu acho que o Palmeiras até que começou a partida bem, apertando, tal, mas é uma característica desse time do Abel Ferreira e daqui a pouco a gente vem pra mesa tática, eu vou mostrar pra vocês. É uma característica do time do Abel Ferreira apertar, fazer o gol e retrancar, tá? E com aquela inteligência, né, de tentar um contra-ataque. O problema é o seguinte, velho, todo mundo sabe que o Palmeiras vai fazer isso. Todo mundo sabe. O Santos começou a apertar o Palmeiras, assim como a Portuguesa também apertou. E uma hora, velho, não tem jeito, a gente toma o gol. Esse é o problema. Ao invés do Abel, por exemplo, povoar o meio-campo e de repente dar um pouco mais de dinamismo para triangular as jogadas, não. Eu sinto que o Palmeiras não tem isso. É meio que tipo assim, bola para frente e deixa o Vitor Roque e o Flávio Lopes se virar, entendeu? Então, o Palmeiras, ele entra com esse time, né, basicamente. Nesse time que o Palmeiras começou a partida, a gente vê muito, muito a movimentação do Alan entre linhas, tá? E o Rafael Veiga, que começou a jogar de meio atacante e depois ocupou esse espaço como uma espécie de segundo atacante, né? Vamos lá. Veiga ocupa esse espaço aqui. Ele abre o meio-campo pro Alan e você vê o Alan fazer o facão pra dentro. E ó, você já viu essa informação em algum canal que fala do Palmeiras, né? Eu não me lembro o nome, acho que é Palmeiras 90 a mais, né? Pois é, a gente acertou de novo, hein? Ó, não gosto de me gabar, mas pelo menos a parte tática aqui a gente tem acertado bastante. O Kelvin ficou com um corredor aqui pra correr, tá? E é por isso que eu acho que essa partida do Kelvin ela não foi brilhante, mas pelo menos ele conseguiu jogar um pouquinho, sabe?
Então, o time começa assim, tá? Quase num 4-2-3-1, com o Riquelme e Felipe flutuando entre linhas na esquerda, com o Rafael Veiga atacando o espaço com bola e virando um segundo atacante, e o Alan fazendo a de meia. Muitas vezes, inclusive, em situação posicional de jogo, o Andrés lesionou, né? Vou achar o Larsson aqui. Nossa cartinha do Larsson aqui, né? Então, muitas vezes, o Alan virava um volante na marcação. E aí o Palmeiras formava uma linha assim, tá? Vocês identificaram isso na partida? Diz aí nos comentários, vocês identificaram essa variação tática que eu falei aqui? Vocês conseguiram perceber? Teve uma hora no meio do jogo que eu dei tanta risada, porque o Alan fez exatamente isso que eu falei. Cara, a gente tá falando isso há vários vídeos já, né? Esse facão pro meio pro Kelvin passar, aí do nada ele voltava, aquele esquema todo que a gente tem explicado, né, na mesa tática. É muito legal isso, velho. É muito legal você ver que. Vocês repararam no Flaco Lopes? O Flaco Lopes, ó, ele movimentou muito fora da área. E você viu isso em algum canal do Palmeiras também, né? Pois é, a gente falou isso também, né? Que o Flaco ia sair muito da área essa temporada. A gente conseguiu pegar essas informações analisando o treino, tá? Mas não que eu estava no treino. Os vídeos que saem do Palmeiras nos treinamentos, as matérias, né? E até a análise de alguns setoristas, a gente conseguiu ir formando esse quebra-cabeça. O Flaco Lopes saiu muito da área na partida contra o Santos e jogou quase como um falso 9. Às vezes o Veiga era o atacante. Bizarro, né? Mas uma movimentação inteligente, eu gostei. Achei diferente a forma do Palmeiras jogar, sabe? Gostei bastante. O Emerson tá falando que acha que a nossa base tem potência pra ser melhor que o Fabinho e o Nino. Cara, ó, comentário muito inteligente, viu, Emerson? Tem potência pra ser melhor? Tem, tem. É necessário gastar com um zagueiro e um volante agora? Na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, o foco tem que ser Almada e Arias. Traz os dois e acabou. O resto a gente se vira. Ah, mas não tem camisa 5. Bota os meninos pra jogar, velho. Deixa o Emiliano Martinez. Não há necessidade. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Agora, e no ato de criação? Por exemplo, me fala aí, quem que é o nosso meia esquerda? O Paulinho ainda não voltou, né? Provavelmente quando o Paulinho retornar, ele vai ser esse jogador. Mas quem que é o nosso jogador de beirada na esquerda? Eu não consigo enxergar, velho. Não consigo enxergar. Palmeiras não tem um jogador com aquela qualidade, sabe aquele jogador que vai romper linha, que vai fazer alguma coisa diferente. Eu não consigo enxergar. Não sei se vocês sentem o mesmo que eu. Cara, dá um aperto no coração, porque o time adversário começa a atacar e às vezes tá jogando Palmeiras e Asa de Arapiraca e os caras começam a atacar, velho, e o Palmeiras não, sabe, aquele desespero pra se defender. Eu acho que não precisa ser assim, sabe? Eu concordo com você, as linhas do Palmeiras elas são muito baixas quando o Palmeiras tá ganhando, principalmente, né? Joca, o Andrés, lesão no ombro, tá confirmada, beleza? Eu tô sempre olhando aqui pra ver se não descarregou o microfone. Lesão no ombro confirmada, mas a gente ainda não sabe questão de retorno a campo, tá? Eu vou acompanhando pra trazer pra vocês. Pode ser que ele retorne pra treinar daqui a 2 dias, tá? Pode ser que seja só uma luxaçãozinha mesmo. Aí é anti-inflamatório e vida que segue. Palmeiras jogou melhor, mas continua com muito lançamento. É, Vitão. Concordo, velho. É bizarro, né? Bizarro, bizarro. Tudo bem, com o Marlon Freitas, a gente tem precisão nesse lançamento, né? Sem o Marlon, você viu que o Palmeiras não acertou uma, né? Teve uma bola só do Carlos Miguel que eu acho que o Vitor Roque conseguiu dominar, né? Mas assim, é pouco, né? Pra um time como o Palmeiras, né? Um time que quer brigar por título, velho. Que quer, sabe? Enfim, trazer alguma coisa de diferente, né? Palmeiras precisa de mais, velho. Precisa contratar, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Meu povo, quem ganhou a enquete, né? Quem foi eleito o melhor jogador da partida foi o Flaco, tá? Todo mundo aí pensando como nós. Então a enquete está encerrada com 46%. Flaco Lopes, Man of the Match, homem da partida, e eu concordo. Jogou muita bola, velho. Jogou muita bola. Sobretudo do ponto de vista de. Velho, é o que eu falei, aquela jogada que ele saiu na cara do gol, velho. Ele toca pra trás pro Alan. Aquilo é uma coisa diferente, né? Você não vê jogador fazer isso. Geralmente o jogador vai encher o canudo no gol e seja o que Deus quiser.
O próprio Vitor Roque, que é um baita atacante, faria isso, né? Encheria a pancada no gol e é isso. Agora, vou falar um negócio pra vocês. Quando o Luigi saiu na cara do gol com aquele passe do Vitor Roque, se ele tivesse a mesma inteligência, né? Rolasse a bola pra trás, tinha um atleta do Palmeiras, eu não vi quem era, que tava entrando na área ali, velho. Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, o Palmeiras precisa triangular mais, né? O que a gente tem falado. Precisamos trabalhar mais a bola no chão. Eu acho que é o diferencial que o Palmeiras não está sabendo fazer, né? Henrique, em um caso de um dia o Palmeiras precisar jogar com três zagueiros, na falta de uns cinco. Não seria interessante improvisar o Piquet pela raça, Piquerez, né? Velho, inteligente a sua colocação, viu, Matheus? Inteligente. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Numa formação com três zagueiros, eu acho que não faz sentido colocar o Piquerez. É inteligente, pode funcionar, tá? Mas eu acho que o Palmeiras poderia jogar com o Piquerez bem ala mesmo, tá? O que eu falei no começo da live, né? Rapaziada, então é isso. Vamos dar uma descansada e amanhã tem mais. Eu espero vocês aqui no Palmeiras 90 mais. Um forte abraço. Fiquem com Deus e fui. Valeu!